Então agora a palestra do Alessandro Martini da Softlan sobre Object Calisthenics. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Alessandro Martini, eu sou arquiteto de soluções nos ministérios públicos aqui na Softlan. Trabalho já com desenvolvimento desde 90 e alguma coisa, ali por volta dos 5, 6. Trabalho com ágil desde 2006. Antes daqui trabalhava com imagens médicas, renderização de volumes tomográficos. Aqui trabalho com software para grande volume, que é o software da justiça, né? Sempre são grandes clientes, muitos terminais. E vou falar hoje sobre Object Calisthenics. Nossa pauta é o que é Object Calisthenics, qual a origem, quais são os exercícios propostos pelo Object Calisthenics e quais são os objetivos desses exercícios. Object Calisthenics começa com Object, herda isso de orientação ao objeto, então é uma maneira melhor, é uma maneira de melhorar a nossa capacidade de trabalhar com código, especialmente código orientado a objetos. Calisthenics vem de um termo grego, significa exercícios, do tipo exercício que a gente faz em academia. Bom, a gente nem tanto, né? Alguns de vocês talvez façam em academia. Ele significa fazer um exercício, praticar, executar uma prática para melhorar a sua capacidade naquela questão. Object Calisthenics, o termo foi cunhado por Jeff Bay no livro The ThoughtWorks Anthology. Ele propõe 9 regras para melhorar então a nossa maneira de codificar. Dentro dessas 9 exercícios. Dentro desses 9 exercícios, ele vem com uma série de propostas que tem como objetivo fazer com que você, desenvolvedor, escolha um exercício, pratique ele até o ponto em que você se torne bom naquilo, até o ponto em que você desenvolva a musculatura para fazer aquilo no dia a dia. Vou repassar os 9 exercícios aqui, as 9 práticas que ele propõe. Eu usei código Delphi, só para fugir um pouco da regra, eu acho que aqui quase todo mundo é Java, né? Antes de começar, eu gostaria de fazer algumas perguntinhas básicas. Quem de vocês conhece, ou melhor, quem de vocês não conhece o conceito de Solid? Todo mundo conhece. Quem não conhece, se é desenvolvedor, procura dar uma olhadinha. É um conceito importante para você poder codificar muito melhor. Tá? Eu não vou me aprofundar muito aqui, que merecia praticamente 3 palestras só sobre Solid. É um acrônimo, né? E daria para fazer uma palestrinha sobre cada uma das letras. De vocês, quem é que não tem intimidade com uma métrica de software chamada... de um termo agora. É o nervosismo inicial. Calma lá que eu já volto para o eixo. Deixa eu colar de mim mesmo aqui. Complexidade ciclomática. Todo mundo está ciente do que é complexidade ciclomática? Pode só falar um. Bom, complexidade ciclomática é uma análise do código que diz quantos caminhos aquele código pode executar. Quantas maneiras aquele código pode ter de ser executado. Normalmente é um número, por exemplo, eu tenho um código simples lá, com um if, então eu tenho 2 maneiras de executar aquele código. Quanto maior a complexidade ciclomática de um código, maior a dificuldade que eu, como humano, vou ter para entendê-lo. Depois de um certo nível, as métricas de mercado dizem que o valor é 10, depois de uma complexidade ciclomática superior a 10, eu já não consigo manter dentro de uma visão mental o que aquele código está fazendo de verdade. Bom, pegando esse código aqui, eu tenho um métodozinho, já uso ele como um bom exemplo de como o Object Calisthenics funciona. Num dos pontos nós vamos falar de tamanho de código, e uma das grandes dificuldades que eu tive para montar essa apresentação foi encontrar um código pequeno que fosse ruim para colocar no slide. Todos os códigos que eu encontrava eram bem maiores. Mas aqui eu tenho um método simples. O objetivo desse método, eu também demorei para entender, tive que ler ele umas 3 vezes, tá?
O objetivo dele é fazer uma lista encadeada de valores. Certo? Tem uma complexidade ciclomática alta, tá? Ele tem um afastamento da margem aqui, uma aerodinâmica ruim, certo? E o primeiro exercício de Object Calisthenics é apenas um nível de tentação. Ou seja, eu não deveria me afastar da margem mais do que 1. Pegando esse código como exemplo, a primeira coisa que eu vou fazer é antecipar retorno. Acertando os botões aqui. Eu tenho um if tamanho que permeia o código todo. Tá? Ele já me obriga todo o código a afastar 1. Eu posso fazer uma antecipação de retorno. O que eu faço com ele? Se ele escapa daquela regra, eu já saio desse código e não tenho mais que me preocupar com ele. Já me afasto daqui, já vou embora, saio antecipadamente. O pattern que atende isso aqui se chama cláusula de guarda. Já reduzi em 1 a minha complexidade ciclomática. Posso também extrair um método. Vou pegar esse código aqui, apesar de não ser um código complexo, é um código relativamente simples, mas está puxando a minha complexidade ciclomática, extraio, transformo ele num método, certo? E vou ganhar já uma complexidade de ciclomática 2. Eu vou reservar esse 2 aqui, não vou chegar no 1, porque eu vou usar esse exemplo no próximo exercício. Quais são as vantagens de ter apenas um nível de tentação por método? Ele me auxilia, dentro do SOLID, do S do SOLID, é o princípio de responsabilidade única. Diz que se eu tenho um método, esse método só deve fazer uma coisa. Se eu tenho uma classe, essa classe só deve fazer uma coisa. Uma boa maneira de você analisar se tua classe, teu método está fazendo uma coisa só, é você analisar e pensar, por que é que eu estaria mudando essa classe aqui? O que me forçaria a alterar essa classe aqui? Se eu encontrar 2 motivos para alterar uma classe, no futuro, ela já não tem mais responsabilidade única. Ela é uma regra dura de seguir no dia a dia, é uma regra difícil de ser implementada, que normalmente a gente tende a fazer as coisas da maneira mais rápida possível. A gente tem já uma mente treinada para otimizar o esforço que você está fazendo no código. Esse esforço nos leva sempre a misturar as coisas. Então, ter essa regra de princípio de responsabilidade única, ter apenas um motivo para alterar o código, me deixa já forçado a romper essa tendência de otimizar, que normalmente a longo prazo custa para a gente manter. Facilita a reusabilidade. Então, se eu começo a criar pequenos métodos que fazem pequenas tarefas específicas, sempre que eu precisar daquele método, ele está disponível. Eu posso reutilizar e não duplicar código. Tem maior coesão, o código passa a ser, faz aquilo e não faz nada mais além daquilo. Reduz a complexidade ciclomática, a gente já viu no exemplo aqui, e facilita a leitura e a compreensão. Não ficou ótimo, mas já deu uma melhoradinha. Indo para o segundo exercício, não use else. Eu tenho então aqui aquele mesmo código do exercício anterior, com um índice ainda 2 de complexidade ciclomática. Estou usando um else aqui. Vou remover esse else. Esse é o mais difícil que eu considero para implementar no dia a dia. É o exercício dos 9 exercícios propostos para o Object Calisthenics, sempre que eu tentei fazê-los, é aquele que eu quase nunca consigo fazer o dia todo, executar esse exercício o dia todo. Você sempre chega num ponto em que você é obrigado a cair num else ou outro. Mas de toda forma, então, o que eu faço? Eu extraio um dos valores e faço um retorno antecipado e passo a ter uma complexidade ciclomática de 1 atendendo o primeiro exercício lá. Até aqui são técnicas de refatoração bastante simples, coisas que a gente aprende no basicão mesmo de refatoração de código, no basicão de clean code. A gente começa a ter um código que já fica bem mais simples de entender. Esse método aqui faz a mesma coisa que aquele outro, com uma simplicidade bem melhor. Terceiro exercício, encapsule todos os tipos primitivos, inclusive strings. Uma pergunta que eu faria para vocês. Se eu estou criando uma agenda telefônica, o exercício mais básico, acho que todo mundo já fez, né?
Depois do Hello World, o próximo é criar uma agenda telefônica. Eu tenho o nome da pessoa. Qual é o tipo dessa informação? String? Quem aqui não é de Java? Tem poucos. Java, Delphi, quais são as outras linguagens aqui? Swift? Delphi. Vamos lá. No Delphi, uma string tem, se não me falha a memória, 4 MB, se for 32 bits ainda. Certo? No Java, já deve ser 74, chegaria a 4 GB. 2 GB na realidade, né? 2 GB. Um nome da agenda telefônica tem 4 MB? Tem 2 GB? Não. Tá. Eu posso usar no nome caracteres não imprimíveis? Posso usar um ASCII 5, um ASCII 10, um ASCII 15? Não posso, né? Na string eu posso? Posso. Então o nome é uma string? Bugou? O nome não é uma string. O nome tem regras próprias. Ele tem um limite que normalmente está ali na casa de 60, dos 100, agora com essas novidades, né? Ele tem uma regra dos caracteres que ele pode usar ou não pode usar. E tem situação pior. A gente, de primeirão assim, qual é o tipo do telefone que a gente vai guardar nessa agenda? O PDD, você tem que fazer uma regra que o campo expande ou não, dependendo do PDD que ele coloca. Ou uma foto, que é coisa. Normalmente a gente começa com string, né? Se o nome não é string, imagina o telefone, né? Que tem muito mais regras. Então a ideia aqui, eu peguei um métodozinho que recebe um processo que é string. Aqui a gente já começa a ter um problema para o meu cenário, Ministérios Públicos. Eu tenho o código do processo, o número do processo e o número externo do processo, porque o Ministério Público ele trabalha com o Tribunal de Justiça, ele trabalha com N outras entidades, procuradorias, que têm os seus próprios números de processo. Então, o número de processo que chega para o MP, ele tem o número que ele tem lá na outra entidade, ele tem o número do MP e ele tem o código dele, que é um identificador único. Dentro do código, quando eu digo que vou receber um processo string, o que eu estou esperando? Então, já ficou difícil para quem está codificando entender isso aqui. Tem solução simples? Tem uma solução simples. Eu poderia ter especificado um nome melhor, né? TeamBrain. TeamBrain diz que existem 3 coisas complexas em computação. Invalidar caches, dar nomes às coisas e errar por um. Então, dava para dar um nome melhor aqui e ficaria mais claro. Só que eu também poderia tipar esse cara aqui. Eu poderia dizer que CD processo é um tipo, é um string. Eu fui bem simplório, continuei com todos os meus problemas, mas pelo menos agora eu tenho uma especificação. E a partir daí, eu digo que o processo é um CD processo. E eu poderia chamar ele de abacaxi. Eu saberia que informação eu estou esperando ali. Se eu estiver falando de domain driven, ele já diz que se um código ele tem alguma funcionalidade, se ele tem algum comportamento, então eu preciso encapsular aquele tipo. No meu caso, especificamente, CD processo, ele tem 2 dígitos para foros, 7 dígitos sequenciais, 4 dígitos para identificar o dependente. Então ele já tem comportamento. Os primeiros trabalhos que eu fiz aqui na Softplan foi substituir o código que fazia o copy desses últimos 4 dígitos, aqui a remoção desses últimos 4 dígitos, para poder pegar o sequencial em todo o código de um dos sistemas. Foram 3 semanas substituindo o mesmo método em inúmeros lugares do sistema. Por quê? Não se deu a devida atenção para isso, o código foi se espalhando num Ctrl+C, Ctrl+V eterno e de repente virou uma multidão. Certo? Tudo foi reduzido para uma tipagem só e a partir daí esse código está todo concentrado num local só. Então, se a variável possui algum tipo de comportamento associado a ela, então eu devo encapsular ela. Especialmente quando eu estiver falando de Domain Driven Design. Sempre que o pessoal está falando de patterns,
eu pessoalmente insisto em falar em anti-patterns. Patterns é a maneira que o GOF, lá, o grupo dos 4, encontrou para criar uma linguagem comum para todos nós de boas técnicas. 3 deles, 4 anos depois, escreveram um livro chamado Anti-Patterns, que diz, com aquelas boas técnicas, como é que você consegue fazer cagada. Literalmente. Então, qualquer um de vocês que estiver falando, estiver começando a pensar em estudar patterns, estude patterns. É fantástico. Mas antes de você começar a praticar, leia Anti-Patterns. Nesse caso aqui, eu sugiro para vocês um deles, que se chama Primitive Obsession, que é justamente esse hábito que nós temos de tratar tudo, seja o nome, o telefone, como string. A longo prazo, colocar tipos, valores tipados, ajuda muito na manutenção do código. Vantagem, eu tenho type hitting, ou seja, não sou mais eu que estou cuidando se eu estou recebendo aqui um processo, um número processo ou um processo externo. Quem vai cuidar disso para mim é o compilador. Tem o próprio encapsulamento de código e me ajuda bastante a prevenir código duplicado, situação que eu citei aqui dos inúmeros copies que eu usava para separar o dependente. Quarto exercício. Qualquer classe que contém uma coleção não deve conter outras propriedades. Uma coleção é uma classe específica e única para tratar daquela coleção. Peguei um exemplo aqui, pega um fluxo, um workflow, na realidade, que recebe uma seleção de processos para trabalhar dentro daquele workflow. Então eu tenho as properties dele, o fluxo, a fila e os documentos que ele está recebendo dentro daquele fluxo, dentro daquela fila. Essa classe ela teria um add documento, um delete documento, um get documento, um trocar fila, um trocar fluxo. Ela obviamente já está tratando de 2 assuntos aqui. Um, a minha posição no workflow, os dados do documento. Eu posso melhorar isso aqui de uma maneira bem simples, separando então. Se isso aqui é um array, ele deve ter uma classe própria. Eu tenho ela, eu protejo o meu array. Por quê? Vamos imaginar que eu estou lá adicionando meus documentos, adicionei 1, 2, 3 documentos, passei essa classe como um parâmetro, ou passei a informação de documentos como um parâmetro para outra função qualquer. O nosso amigo foi lá e filtrou e falou, não, eu não quero 2 desses documentos, tirou os documentos do meu array e devolveu para mim. Dentro da minha classe, todos os meus controles sabem que tem 3 documentos. Mas dentro do meu array, eu só passei a ter 1. Se eu tiver com essa informação exposta, qualquer um faz o que quiser com ela. Tá? Então, a primeira coisa, tiro ela daqui, exponho ela numa classe específica, protejo o meu array, ele é meu, só eu mexo, ninguém põe a mão nele. Tenho classes em que o usuário pode tell e don't ask, né? Ele pode me dizer o que ele quer fazer e não perguntar o que eu estou fazendo, perguntar a informação. Ele sempre me diz, eu quero adicionar um documento, eu quero deletar um documento, eu quero o documento. Mas ele não pode vir lá e pegar, me dá os teus documentos aí que eu quero olhar eles. Tá? A partir daqui eu tenho então um objeto de seleção de fluxo que simplesmente trata do fluxo e recebe a minha classe de documentos. Eu já começo a especificar a responsabilidade. Não está perfeito ainda. Com isso aqui, é possível implementar operações em coleções, filtro, processar itens e tudo fica na coleção. Então eu poderia ter alguns eventos aqui de processamento do array, aliás, perdão, aqui, certo? Ficaria fácil, e aquele processamento, se eu usar um callback, eu posso dizer para ele o que fazer, dizer assim, execute para todos, simplifica bastante o meu uso. Tá? Protege o array, ninguém vai lá fazer festa com o meu array, e favorece o princípio de responsabilidade única do software. Um outro, para quem usa Java, esse aqui deve até doer. Apenas um ponto por linha. Usando a lei de limiter, fale apenas com seus amigos imediatos e não fale com estranhos. Dói para quem usa Java? Tenho certeza que dói.
o meu processador vai identificar cada um desses sujeitos aqui individualmente. Ele vai tratá-los como objetos individuais. Então, se eu tenho uma chamada de método em que eu tenho 1 ponto, 2 pontos, tem mais um aqui? Não, 2 pontos. 3 pontos com o último aqui. Se eu tenho esse cenário aqui, minha leitura desse código é identificar o primeiro objeto, identificar o segundo objeto como propriedade do primeiro objeto, identificar o terceiro objeto como a propriedade objetivo que eu tenho, o alvo que eu tenho. O processador vai fazer a mesma coisa. O processador vai fazer a mesma coisa. Ele vai identificar o primeiro objeto, ele vai encontrar o segundo objeto como propriedade do primeiro, para daí acessar o terceiro objeto. Se o processador vai fazer isso, se mentalmente eu preciso fazer isso, por que eu já não faço isso no código? Porque eu não identifico cada um dos meus objetos e vou direto no meu alvo. Com isso eu tenho 1 ponto por linha. Tenho mais linhas? Tenho. Mas eu tenho apenas 1 ponto por linha. Se vocês olharem rapidamente, a diferença de leitura desses códigos já fica evidente. Mesmo para quem não entende Delphi, o código é quase genérico. Vantagens: legibilidade e facilidade para debugar. Quando eu vou usar um breakpoint aqui, é muito mais fácil eu entender o que está acontecendo em cada passo desses, do que eu tentar decorar uma linha, uma chamada de método dessas. E ainda poderia ter, tem casos aqui que a gente tem 15 pontos numa linha. Tem. É lindo de debugar. O ser humano consegue fazer coisas Sim, absurdas. sim. Eu vou me ater de não comentar. Sexto exercício: não abrevie. Por que vocês abreviam o código? A resposta já está aqui, né? Mas no dia a dia, por que a gente abrevia código? A gente abrevia código porque eu vou escrever esse código num monte de lugar, fica mais fácil escrever um pouquinho, não é? Será que eu tenho uma duplicidade no código? Se eu estou escrevendo esse código num monte de lugar, eu não estou duplicando o código? Será que eu não tenho como fechar um pouquinho meu leque? O nome é muito longo. A gente tem, no código que eu trabalho hoje, eu chego a ter 89 caracteres num nome de método. É mais do que cabe na tela. Será que essa classe não tem múltiplas responsabilidades? Nesse caso, de 89 caracteres, ele tem lá verificar, blá 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 e blá blá blá. Assim, já está claro. Assumindo o nome do método. Esse método faz duas coisas. Está violando o princípio de SRT do Solid. Pode ser hora de separar em vários métodos ou várias classes. A gente já fez uma análise e boa parte desse código, dos códigos que a gente tem com grandes nomes, eles são uma classe. Eles têm mais de 200 linhas de código dentro de um método, eles têm várias responsabilidades, então já está na hora de separar aquele cara e pôr ele numa ou mais classes. Normalmente são dois indicativos. Se você está abreviando alguma coisa, além da preguiça eventual mesmo, você tem um indicativo de que ou você está fazendo mais de uma coisa com aquele código, ou você está duplicando aquele código, está abreviando para o que vai duplicar aquele código, está entendendo a duplicação. O Ida Duran diz que se você não consegue dar um bom nome, se você está precisando dar um nome longo para o teu código e ele não tem duas responsabilidades, e você não está abreviando ele porque vai escrever num monte de lugares, mas você simplesmente precisou escrever um nomão, é porque você não sabe o que está fazendo. Se você não consegue dar um nome decente para uma classe ou para um método, você não tem noção do que aquela classe está fazendo. Aqui também existe uma questão, quando a gente fala de domain driving, você fala de falar uma linguagem única. Esse não sabe o que está fazendo, muitas vezes você sabe o que o teu código faz, você sabe o objetivo que você tem com aquele código, mas você não sabe o que aquilo representa para o teu cliente. Você está codificando mecanicamente. Na grande maioria das situações, o teu cliente entende cada uma das operações do teu sistema
como uma coisa específica que é nomeada no ambiente dele. Então, se eu sei o que eu estou fazendo para o meu cliente, eu conheço aquele nome. Se eu não conheço o nome daquela operação, eu não sei o que eu estou fazendo para o meu cliente. Eu posso saber o que o meu código faz, eu posso saber que aquilo que me foi pedido está sendo executado, mas eu não sei o valor que isso tem para o meu cliente. Vantagens: comunicação clara, muito mais fácil de manter. Mantenha todas as classes pequenas. Certo? Nenhum código com mais de 30 linhas, nenhuma classe com mais de 100 linhas, nenhum pacote com mais de 10 arquivos. Olhando pela cara de vocês, eu imagino que a maioria não é casada, né? Então eu já vou dar uma dica para o futuro de vocês. Se você estiver falando com a tua esposa e você pensar duas vezes, ela já mudou de assunto. Se o teu código tem mais de 10 arquivos, ele já mudou de assunto. Se o teu código tem mais de 100 linhas, meu amigo, você já perdeu esse assunto lá atrás. Se teu método tem mais de 30 linhas, muito provavelmente você está fazendo mais de uma coisa. Muito provavelmente você está executando várias coisas numa grande procedura. Você está escrevendo linguagem procedural e maquiando ela com orientação a objeto ou qualquer outra técnica que você usa. Classes pequenas provocam uma melhor segregação do código, deixam métodos claros e objetivos. Eu vou nem repetir porque eu já estou cansado, né? Então procure de toda maneira usar métodos muito pequenos. No começo é difícil. Depois você começa a enxergar as coisas muito fáceis. Quando você começa a praticar isso aqui, você começa a olhar, escrever o teu código, e muitas vezes você vê que num código de 3 linhas, você está fazendo alguma coisa 2 vezes, você está fazendo 2 coisas ao invés de uma, e aí você começa a entender o valor que isso aqui tem. Não crie classes com mais de 2 variáveis de distância. Essa eu considero a mais difícil delas. Se você tem uma classe, você não pode ter mais do que 2 instâncias dentro delas. Se você precisar, agrupa elas em uma instância só. Vantagens disso aqui. Vamos pegar esse exemplo aqui. Lembra do fluxo de seleção processos que eu tinha lá? Ele tinha ficado com o trocar fila, o trocar fluxo, tinha um fluxo, uma fila e a minha array de documentos aqui, que agora tinha virado uma lista. Como eu disse, não estava bonitinho ainda, né? Por quê? No mínimo aqui eu ainda tenho os 2 assuntos. Eu continuo falando dos dados de um workflow, do fluxo de uma fila, e continuo falando de documentos. Neste caso, eu tenho métodos que tratam esses 2 assuntos. Por que não, então, uma classe que trata exclusivamente do meu workflow? E eu fico com o meu T-seleção fluxo processo com um workflow e um documento. Simplifica bastante, mesmo esse código que já estava melhorado. Se olhar o código original, ele simplificou um montão. Vantagens: baixo acoplamento. Por que baixo acoplamento? Eu preciso tratar operações de documentos, mas eu não tenho uma estrutura de um fluxo e quero testar. Eu crio um mockzinho para isso aqui e estou conseguindo testar isso aqui. Antes eu não conseguia. Esse cara aqui estava acoplado aos conceitos de ter um fluxo, ter uma fila, e provavelmente tinha uma carrada de código aqui dentro que estava tratando esse fluxo, essa fila e as operações inerentes a eles. Melhora a encapsulação, melhora muito a testabilidade. Fica muito fácil criar mocks. Eu quero tratar só o fluxo, não quero me preocupar com o documento, eu testo aqui. Eu quero tratar só o documento, não quero tratar fluxo, eu testo embaixo. Getters e setters. Para quem é de outras linguagens e se interessar por Object Calisthenics, é fácil encontrar na internet, numa pesquisa rápida do Google, os mesmos exercícios propostos para Java, propostos para PHP, propostos para N outras linguagens. Tem várias reinterpretações. Uma coisa que muda de uma linguagem para outra é o conceito de getters e setters. Algumas
interpretações dizem não use getters e setters, é o caso de Java, certo? No caso de Delphi, use getters e setters, em outras linguagens varia um pouco. Domain Driven Design propõe o seguinte: use getters e setters, mas nunca coloque regra de negócio em getters ou setters. O getter ou setter, ele vai ser utilizado para tratar a propriedade. Eu posso fazer um getter e setter para nome, que ele vai dizer, ó, se tem mais do que 60 não é nome. Se tem um caractere não imprimível, não é nome. Se tem 2 mega, não é nome. Então isso eu poderia usar dentro do getter e setter de uma classe que trata lá a minha agenda telefônica. Por quê? São regras do valor nome, de uma forma geral, não tem aqueles dados, não tem aquelas... Precisa seguir aquelas regras. Ah, mas o meu sistema é de uma agenda telefônica para a família Silva. Então, todo nome que entrar ali precisa ter Silva no sobrenome. Isso é uma regra de negócio. Não deveria estar dentro do getter e setter. Mesma situação, peguei o mesmo exemplo ruim lá no começo. Tem aquele exemplo, né? Eu tenho lá meus documentos, alguém foi lá e deu um new nele. Esculhambou com a minha classe. Certo? O que eu faço, então? Crio a minha classe protegendo o meu array e vou utilizar só os meus métodos de adicionar, deletar e pegar documentos. Aquele mesmo exemplo, eu consigo, então, proteger esse cara aqui. Não preciso de getter e setter. Eu não preciso de um get documentos, eu não preciso de um set documentos. Eu forneço a informação que a minha classe guarda. Eu dou a possibilidade de adicionar um documento, eu dou a possibilidade de deletar um documento, eu dou a possibilidade de pegar um documento. Certo? Nesse cenário aqui, eu poderia ter um outro método lá para receber um callback, como eu citei antes, e processar os documentos, se eu quero fazer esse processamento em volume. Mas o que o callback vai receber? Ele vai receber N chamadas, uma para cada documento, e processar individualmente aqueles documentos, de maneira que ele não consiga bagunçar o meu array. Então, nesse cenário aqui, eu não preciso de getters e setters. De novo, o princípio do tell don't ask, né? Eu digo o que fazer e não pergunto pela informação. Vantagens: injeção de operações, injeção de dependência também, encapsulamento de transformações e promove o princípio do open close. Está aberto para evoluções, mas ele não permite alterações, está fechado para alterações. Ele não pode mudar o que ele faz, ele pode melhorar o que ele faz, ele pode fazer melhor, mas ele não pode fazer outra coisa. Por quê? Porque alguém já consumiu esse sujeito aqui, se ele for fazer outra coisa, ele não é mais o mesmo. Um certo cuidado com o modelo anêmico, aquelas classes que a gente acaba criando que funcionam como um record, ele só guarda valores e não processa. Isso, alguns autores pregam que é um recurso válido, que dá para usar, mas a longo prazo, normalmente, ele causa uma série de problemas. Ele vai distribuindo o código pelo teu sistema. Ele vai provocando uma duplicação de código, e do pior tipo que existe, aquela duplicação de código que você tem numa ponta, aqui um código que faz uma coisa, e meses depois, lá numa outra ponta, talvez em um outro módulo do teu sistema, mesmo código fazendo a mesma coisa, fica muito difícil de varrer. Então, o modelo anêmico é sempre bom evitar. Bom, são as 9 propostas, então, os 9 exercícios propostos, mas qual é o objetivo? Por que eu vou fazer essa bobagem toda? Por que eu não vou... A linguagem me dá um else como recurso. Por que eu não vou usar o else? Pô, tão legal no Java quando você vai fazendo aquele monte de chamadas, uma atrás da outra, e ela já te fornece tudo que você precisa para fazer a próxima, está pronta. Você não precisa declarar variável, você não precisa tipar, você não precisa valorar, você não precisa fazer nada. Você simplesmente vai consumindo o teu stream. Por que, então, executar o Object Calisthenics? A proposta do Object Calisthenics é você ganhar musculatura. Não é você pegar esses 9 exercícios aqui e dizer nunca mais eu vou usar um else, nunca mais eu vou usar mais de um ponto, nunca mais eu vou usar mais do que um nível de indentação.
Não é uma proposta para você fazer o teu código daqui para o resto da sua vida. O que é importante? Escolha um exercício e comece a praticar. Eu não vou usar else hoje. Por hoje não. Não uso else hoje. Você vai conseguir de manhã, você vai conseguir no início da tarde, e no meio da tarde você vai enroscar em alguma coisa. Opa, agora aqui eu preciso de um else. Não dá para fazer polimorfismo, não dá para fazer uma reflexão, não dá, eu preciso de um else. Ótimo, você chegou na tua limitação técnica. Use o else. À noite, quando você chegar em casa, vá para o Google e descubra como é que eu faria para não usar else lá. A gente tem um bom exemplo do que é Object Calisthenics com o depoimento do David ali. David foi lá e encontrou uma série de callbacks da qual ele não gostou. Então o que ele foi? Ele foi pesquisar e encontrar uma maneira melhor de fazer aquilo. E ele deu uma série de depoimentos nesse sentido. Encontrou uma maneira melhor de fazer aquilo com... Oi? Não, mas o nome do componente. Depois disso ele foi encontrando outros problemas. Encontrava esses problemas e ia atrás de uma nova solução. Então o que ele fez? Ele foi criando musculatura nesse sentido. Ele encontrou uma limitação da capacidade técnica dele e foi desenvolvendo musculatura e hoje está aqui dando depoimento para vocês e colocando para vocês. É melhor fazer desse jeito. Certo? Esses 9 exercícios são exercícios simples. Alguns de vocês talvez já pratiquem isso no dia a dia. Quem se preocupa muito com o Clean Code, já não faz métodos grandes, já conhece os princípios de Solid, já faz as coisas mais ou menos desse jeito aqui. Talvez use um else, talvez use os pontos por conta de um hábito, mas o resto praticamente já pratica tudo dessa forma. Então o que você faz? Procura um desafio maior. Agora eu vou melhorar nesse ponto aqui. Você vai ter dificuldade no primeiro dia, vai pesquisar um pouco, na segunda semana você vai encontrar uma maneira melhor de fazer, e em pouco tempo você vai dominar as técnicas para resolver aquilo. Significa que depois que dominou você não pode voltar para trás? Não. São recursos. Usar else é recurso. Usar reflexão é recurso. De repente criar um método procedural grandão não é recurso. Tem hora que vale a pena. Tem hora que eu preciso entregar alguma coisa para um cliente e tenho até hoje à tarde para fazer. Cara, tem valor para o cliente eu entregar para ele. Semana que vem eu entregar um código bonitão para ele, não vai resolver. Ele precisa disso hoje à tarde. Então, às vezes, tem valor. Mas eu preciso ter a capacidade técnica, o domínio técnico, para não precisar fazer só daquele jeito. Eu tenho que ser capaz de fazer o meu código bem feito, eu tenho que ser capaz de dominar as técnicas para não precisar de um else, para não precisar criar um pacote com 50 classes dentro. Eu tenho que ter esses recursos disponíveis na minha maleta de ferramentas ali do dia a dia do programador. Com esses recursos disponíveis, eu posso optar se eu uso ou se eu não uso. De outra forma, a gente chega bem naquela situação. Para quem só tem um martelo, tudo é prego. E eu só vou martelar. Vou ganhar musculatura. Esse, principalmente, aprender a melhorar continuamente, não é nem tanto melhorar o meu código, é ter a capacidade de, como desenvolvedor, melhorar continuamente. Eu costumo dizer, e a gente diz muito isso aqui, muitas vezes você está conversando com um desenvolvedor e pergunta, o que é que você está fazendo esse ano que você não fazia no ano passado? O que você está fazendo agora diferente do que você fazia no ano passado? Se você não consegue dar uma resposta positiva para isso, fala, não, eu estou melhorando nisso, eu estou melhorando nisso, eu estou melhorando nisso. Então você vai ter uma seguinte situação. Você vai passar 10 anos como desenvolvedor e no final de 10 anos, você não tem 10 anos de experiência. Você tem 10 vezes um ano de experiência. Você continua o mesmo desenvolvedor de 10 anos atrás. E olha que quem está falando isso para vocês é um cara que programa em Delphi. É bravo. Recapitulando, apenas um nível de indentação, não use else,
Encapsule os tipos primitivos strings se eles possuírem comportamento. Qualquer classe que contenha um array não deve conter outras propriedades. Apenas um ponto por linha. Não abrevie. Mantenha todas as classes pequenas. Não crie classes com mais de 2 variáveis de distância. Use getters, setters e propriedades somente, sem regras de negócio. Aqui tem meus dados para contato, e-mail pessoal, e-mail da Softplan, meu LinkedIn, o Twitter. Qualquer um de vocês, se quiser bater um papo, trocar uma ideia, eu estou aberto, sempre procurando aprender e trocar experiência para a gente melhorar. Porque, de outra forma, a gente vai ficar com 10 vezes um ano de experiência. Obrigado. Perguntas, pessoal? Primeiramente, parabéns pela talk, Alessandro, foi muito boa. Segundo, você falou de Clean Code, né? O Object Calisthenics, ele complementa o Clean Code ou é um outro mindset ou é uma outra cultura? O Object Calisthenics é uma disposição pessoal. Por exemplo, se você não conhece Clean Code, cara, comece a conhecer hoje. É a tua primeira tarefa de Object Calisthenics. Conheça Clean Code. Conheça a maneira de você fazer um código bonito, um código legível. Aqui são pequenos exercícios para você aprender a melhorar. O objetivo do Object Calisthenics é você fazer academia com o teu código. Certo? Quem vai para a academia, vai lá, sobe numa esteira, corre 9 km por hora. O que ele quer? Ele quer fazer uma maratona? Ele quer começar a vir a pé para o trabalho e ganhar com menos tempo? Não. Ele quer melhorar a disposição muscular dele. Ele quer ter um dia melhor, ele quer respirar melhor. O cara que vai para a academia, levanta lá 140 quilos, 10 vezes do que eu levanto normalmente, né? Difícil, gente. Esse cara, ele não quer virar estivador. Ele não quer começar a carregar e descarregar navio ou caminhão. O objetivo dele é o quê? É terminar o dia já mais cansado fisicamente, dormir melhor, acordar mais disposto no outro dia. O objetivo de quem o Object Calisthenics prega: tenha o hábito de exercitar uma melhora contínua no teu código. Como quem vai na academia procura exercitar a melhora contínua do próprio físico. Então melhore continuamente. Clean Code é uma maneira de você melhorar o teu código. Conhecer Domain Driving é uma maneira. Conhecer aqueles princípios que eu falei no início, Solid. É o basicão, são os primeiros princípios, são os princípios que eu considero mais chocantes. A primeira vez que eu li Solid, eu falei, cara, essas pessoas estão malucas. Depois que você começa a trabalhar, e depois que você começa a manter um código que foi feito com esses princípios, pô, cara, dá tesão de ser programador desse jeito. Dá tesão. É diferente você cair dentro de um código e ter que olhar um código com um método só com 200, 300. Casos que eu já passei 2.000 linhas de código. Eu peguei uma biblioteca. Tamo junto. Oi? Tamo junto. Já vi um método com mais ou menos 1.000 linhas assim, em C. Assim. Para debugar é um negócio absurdo de horrível. Assim. Eu peguei uma biblioteca de tratamento de renderização de volumes em 3D, que era a biblioteca básica, que a gente achava que precisava ajustar ela para um equipamento de raio-x diferente da outra empresa onde eu trabalhava. Cara, quando eu olhei 2.000 linhas de código, eu levei 2 meses para conseguir fazer alteração em uma linha e saber o que eu estava fazendo. Eu tive que imprimir aquilo, eu tive que começar a desenhar, porque eu não conseguia entender. Quando você chegava na linha 200, você já não lembrava o que fez lá no começo. Eu tinha que ir, voltar. Eu praticamente refatorei no papel o método para poder entender ele, para poder fazer uma alteração de maneira a entender um voxel, um pixel volumétrico, com um tom a mais de cor. Então, assim, isso é desumano. É desumano. O cara que tem que fazer isso todo dia, cara, pensa melhor no que você está fazendo. Dá para ser estivador, gente, e é mais feliz. É aquela questão de você deixar código legado para os seus filhos, né? Porque seus filhos vão dar, um exemplo babaca, mas seus filhos vão dar manutenção no seu código e não vão xingar o próprio pai, né, teoricamente. Se você faz um método com 2.000 linhas, provavelmente eu acho que você deve ter xingado os saves que mexeram nisso
até a 8ª geração deles. Então, é deixar um código para o futuro, é deixar um legado bom que a pessoa consiga bater o olho e saber do que está fazendo. Até as senhoras progenitoras. Exatamente, imagina. Eu acho que ninguém faz um código com 2.000 linhas. Eu acho que ele acaba sendo... Ele se constrói sozinho. Você sempre vai colocando mais 2 ou 3 ali até chegar em 2000. Bom, parabéns também pela talk, foi muito bacana, não conhecia ainda o assunto, mas eu já estudo há muito tempo em code. Gosto muito da biografia do COBOL e tudo mais. E eu tenho mais curiosidade que dúvida. No Code, por exemplo, quando o meu estilo de programação é mais assim, eu geralmente faço funcionar e depois tento refatorar esse código, né, para ficar mais próximo possível dos princípios em code e tudo mais. Eu queria saber de ti como tu aplica essas regras no teu dia a dia, se tu já faz pensando nela desde o início, ou tu também segue alguma outra técnica de fazer funcionar com teste e tudo mais, para depois poder refatorar para esses princípios assim? Eu conheci Clean Code final de 2013, início de 2014. Primeiro contato que eu tive com isso. Clean Code não, Object Calisthenics. É daquelas coisas que você lê e fala, não, o cara está fazendo isso aqui não entendia bem. E fui cruzando com ele algumas vezes até entender esse conceito de você fazer para melhorar continuamente. Então, nesse sentido, perdi um pouco a tua pergunta agora, vou te pedir para repetir. Eu queria saber se tu já, quando tu vai desenvolver, por exemplo, se tu já leva as regras em consideração, ou se tu desenvolve, sei lá, de qualquer jeito para depois refatorar para levar em consideração as regras. Eu comecei escolhendo uma regra de cada vez. Então, assim, eu pensava na regra, eu pensava, hoje eu vou me limitar a fazer isso aqui. E por aquele dia eu tentava o dia todo fazer aquilo, até incorporar aquelas regras. Depois de um certo tempo, quando você começa a ganhar musculatura mesmo, quando você começa a ter facilidade para aquilo sai naturalmente, você já não usa o else. Você já começa a escrever com else, opa, peraí, tem um jeitinho de fazer melhor aqui, você já pula para a alternativa. Então ela fica meio que um gatilho para você. Você chegou naquele ponto ali, opa, tem um jeito melhor de fazer isso aqui, você já percebe que está fazendo uma maçaroca ali. Então você já pula para uma soluçãozinha que você conhece, que evita aquela maçaroca, antes de você fazer. Você não faz pensando naquilo, mas você é tolhido a fazer daquela maneira. Há 60 dias atrás eu liberei um aplicativo de Android, isso que eu faço por diversão em casa, e depois de 3 meses trabalhando nele, eu fui dar uma geral no código para saber como é que tinha ficado. Ele ficou, pelas 9 regras aqui, ele ficou quase 100% Object Calisthenics. Ele tem 2 else e ele tem um método que usa uma thread genérica lá, uma thread anônima, e essa thread anônima acabou me levando para 3 níveis de indentação. Eu ainda estou incomodado com isso, eu vou resolver esses problemas. Uma das coisas que eu vou pesquisar é justamente programação funcional e reativa ali, para saber se pelo menos a thread eu resolvo. O else eu ainda não consegui o jeito, mas não encontrei uma técnica, não encontrei uma maneira, mas eu vou resolver. Agora virou ponto de honra. Eu não fiz o aplicativo pensando, cara, vou fazer um aplicativo de 100% calisthenics. Eu fui codificando e no final, quando eu fui dar aquela olhada, eu falei, pô, cara, ficou. No começo você faz pensando assim, você tem que se obrigar a fazer aquilo porque não é natural. O natural é você fazer o caminho mais fácil para qualquer lugar. Depois de um tempo, depois que você aprendeu as técnicas, é um gatilho, ele surge do código para você. Primeiro, parabéns pela palestra, sensacional o conteúdo. Eu venho do desenho industrial, mas eu trabalho como programador web, e assim, me chamou bastante atenção ali aquele ponto, um ponto por linha. Isso eu levo fazendo um link com uma atividade que você tem que entregar. Eu vou fazer um commit, se eu tenho que colocar um E naquele commit, eu já estou entregando 2 coisas no mesmo commit. E sobre essa questão de codificar da forma correta, assim, na primeira vez, óbvio, se a gente domina a técnica,
vai começar a editar o Elcio. Mas lá no desenho industrial, a gente tem um processo criativo, tem um brainstorm, tem tudo lá na mesa, troca ideia, antes de começar a produzir. Quando produz um mockup, faz o teste, faz quebrar, faz não quebrar, que seria o nosso produto, e faz especificação técnica do molde, material e tudo mais. E isso no meu dia a dia, assim, pelas empresas que tenho passado, como é difícil ter uma especificação clara e bem concisa do que precisa ser feito. Então, assim, o Stream Robotics é o que acaba produzindo aquelas 2.000 linhas lá, e ele escolhe, fica jogado, o cara sai da empresa, daí o outro assume esse código e aí fala bastante coisa aí da geração. E assim, lá no desenho industrial tem um autor que é o Mike Baxter, ele fala o seguinte: um produto que não recebe manutenção, ele necessita da reconstrução. Então, eu vejo isso no código também. Se não tem um código legado que não tem manutenção constante, né? O programador pega, fala lá todas as gerações do programador anterior, mas não arruma, não deixa aquele código melhor do próximo e assim sucessivamente, acaba causando essa necessidade de reconstrução do produto inteiro. Só uma contribuição, não seria mais uma pergunta. De uma maneira geral, agora eu puxo o Clean Code. O Clean Code ele já tem uma previsão de que, por mais que você conheça todas as regras de Clean Code, o codificador de hoje deveria ser melhor que o codificador de ontem. Então, hoje você conhece algumas coisas a mais do que você conhecia ontem. Mesmo que você esteja dando manutenção num bom código, uma das regras de Clean Code sempre que você entrar para melhorar, para editar um código, para mudar alguma coisa nele, olhe ele e deixe alguma coisinha melhor. Mesmo que seja pequena, deixe alguma coisa melhor. O Object Calisthenics vai colaborar com isso no sentido de que, se você está fazendo Object Calisthenics, se você está exercitando a tua melhoria contínua, você vai ter bagagem, você vai ter ferramentas para fazer isso com facilidade. Mas a ideia disso é quase impossível hoje. Dizem que código legado é aquele código que não tem testes. Foi a melhor definição até hoje, porque, em teoria, um código que tem testes automatizados é o mais fácil de manter, porque pelo menos você sabe o que esperar dele. Da outra maneira, você tem que inferir, você tem que adivinhar o que o bendito que codificou a primeira parte estava imaginando fazer com aquilo. Mas a grande verdade é que a gente escreve código legado todo dia. Mesmo nas melhores técnicas. Você escreveu um código hoje, daqui a um ano você é um programador melhor, quando você olhar para ele, aquele código vai legado. Então, esse é um ponto do Clean Code que é muito interessante. Você vai mexer no código, olha para ele de novo e tenta melhorar alguma coisa. Não tente refatorar, não tente refazer tudo, porque aí você está gerando retrabalho. Você está exercitando um retrabalho desnecessário. Mas sempre procure deixar alguma coisinha melhor, alguma coisa mais fácil, para a próxima vez que você for ali, poder melhorar mais um pouquinho de novo. Show, pessoal, vamos em frente aí. Vamos fazer o seguinte. Parabéns, Alessandro. Agradeço ao Lucas e ao Leonardo o convite, a presença de todos vocês. É fantástico poder trocar umas ideias.